3 jogos para essa quinta-feira, hein? Para você que trabalha com aposta esportiva, dar uns insights para você. Vamos ser bem diretos e você que não está acompanhando esse canal ainda, se inscreve e deixa o teu like aqui, tá bom? E todos os dias a gente faz esse vídeo. Então vamos lá, 3 operações para hoje. Vamos começar com Pescara e Milan 2. Este é um jogo para o senhor levar para o live, porque as odds do Pescara não têm compensado para trabalhar pré-live. Você quer ver? Aqui no Sherlock, eu venho para o Profit e coloco, ó, os últimos 5 tem uma stake de lucro, os últimos 10 e últimos 20 você estaria perdendo. Se tivesse apostado a favor do Pescara, por mais que ele seja o líder da competição, ele vence os seus jogos, mas as odds não estão compensando. Então, fica ligado nesse detalhe. Por isso que é para o live. Se compensar o live, se o time no live estiver de fato pressionando o Milan 2, ótimo, você pode trabalhar a favor dele. Se não, não, porque a média de odds não está legal. Fechou? Então, Série C da Itália. Fica ligado nesse jogo. Vamos para o próximo. Talleres e Sarmiento. Talleres está na parte de cima da tabela do Campeonato Argentino, Sarmiento lá embaixo. Confronto direto entre eles, quando você vai para o Sherlock aqui, você vê que é extremamente favorável ao Talleres. 5 vitórias, um empate, nenhuma vitória do adversário. 83%, 5 de 6 jogos tiveram pelo menos um gol no primeiro tempo. Todos os jogos tiveram gols no confronto aqui entre eles. Enfim, este é um jogo que, do mesmo jeito que o outro, as odds do Talleres também não estão compensando muito. Ele vence os jogos. O que é o Profit? Só para você entender aqui rapidão. Essa aba do Sherlock aqui, o Profit, ele mostra pra gente, se você tivesse apostado a favor desse time nos últimos 5, 10, 20 jogos, você estaria ganhando ou perdendo. É sobre isso. E o Talleres, você não estaria fazendo grana. Por isso que você precisa ter uma confirmação do live, mas tem um grande potencial para trabalharmos a favor do Talleres, para o Talleres vencer o jogo. Apenas confirme no live, isso aqui é importante. Vamos para o próximo jogo. Vasco da Gama e Internacional. Internacional está junto com o Flamengo ali. É difícil, mas matematicamente tem chance de título, mas briga mais por Libertadores, né? E o Vasco, cara, o Vasco que chegou a ficar lá embaixo, o Vasco tá numa situação, até que não tá numa situação ruim, assim, né? Não tá boa, mas também não tá ruim. Tá ali meio de tabela. Com 43 pontos, o Vasco tá. Os times lá na zona de rebaixamento, com 37. Então, cara, tem 15 pontos para disputar ainda. O Vasco não briga por título. É possível ainda brigar por Libertadores, sim. Então, os dois times brigam por Libertadores, o Internacional mais ali pela vaga direta. E quem sabe brigar por algum título contando com tropeços de Palmeiras e Botafogo, mas é bem difícil. Esse é o contexto deste jogo. Quais são as odds que nós temos? 3,75 e 2,26 para o time do Internacional. Dá uma olhada aqui, ó, no Profit. Que a gente estava falando aqui, hoje a gente está focando bastante aqui no Profit. Últimos 20 jogos, você estaria com um lucro tanto apostando no Vasco em casa ou apostando também no Internacional fora. Nos últimos 10, estaria com lucro no Vasco e não estaria no Internacional. Nos últimos 5 jogos, já no Internacional você estaria lucrando. O que isso mostra para nós? Eu vou te mostrar um gráfico aqui, ó. Olha que coisa linda. Vou clicar aqui no gráfico. Este gráfico, eu vou clicar no gráfico do Internacional, aqui dos últimos 5 jogos. Este gráfico, a parte verde é a odd e o azul é o quanto você está ganhando, tá bom? Então, ó, aqui deram uma odd para o Internacional contra o Juventude de 2,25, ele venceu. Deram uma odd para o Internacional contra o São Paulo de 3,45, ele venceu. Tudo isso aqui fora de casa, tá? Deram uma odd de 2,50 para o Bragantino, o jogo empatou. Então, se você estivesse trabalhando a favor dele, você teria perdido a tua stake. Contra o Corinthians também empatou, então também teria perdido a sua stake. E contra o Atlético Mineiro, 2,35. O mercado tem dado odds muito próximas a 2, 2,20 para o Internacional jogando fora. E o time tem respondido isso nos últimos 5 jogos. Quando a gente vai para o custo do gol, olha que interessante. 7,11 o custo do gol do Internacional, com 0,28 de CV. Sabe o que isso aqui significa? Que o mercado espera uma coisa do time, uma quantidade de gols desse time, e ele responde. Ele responde.
Então, este aqui é um jogo para nós trabalharmos. A minha ideia para esse jogo é Lei Vasco. Lei Vasco, que a gente opera na Futbet, que significa contra o Vasco, para o Vasco não vencer o Internacional. Tá? Essa, para mim, aqui é a tendência desse jogo. Agora, custa nada você monitorar o live também, já que eu estou falando esse é um canal para traders. Se você não sabe o que é trading esportivo, se você quer acessar essa ferramenta aqui, acessa, clica na descrição do vídeo, tem um link aqui para você entender tudo sobre isso também. Então, hoje foram esses 3 jogos para vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo e a gente vai discutindo um pouquinho. Nós vamos nos ajudando aqui entre a comunidade para que a gente consiga extrair valor do mercado. Bom, foi um prazer estar com você hoje. Bons jogos para vocês. Cuidado, isso aqui é para maiores de 18 anos. Isso aqui tem risco, tá bom? Não se esqueça disso. Cuide do seu dinheiro aí, só coloque grana que você possa de fato trabalhar. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto.